Não sei você. E eu louvo ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. E tem vezes que vem uns cânticos, eu fico, meu Deus, eu não sei cantar igual eles cantam. E aí Deus me diz, não precisa. Porque Ele coloca sempre cânticos novos no nosso coração, sempre. E quando a presença dEle, a gente sente assim, como eu sinto hoje muito forte, eu fico sem opção, sabe? Sem opção, a não ser dizer que Ele é maravilhoso, tremendo. Como diz ali no Salmo, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua graça e sua formosura, e eu possa habitar no seu templo, estar para sempre em sua presença. Tem coisa mais preciosa? Aleluia. Aleluia. O Senhor quer falar conosco. Quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 2. Livro de Jeremias, no capítulo 2. No versículo 13. Aleluia. 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 Deus levanta, ali naquela época, um profeta chamado Jeremias, para profetizar e para falar com aquele povo, o povo de Judá. Esse povo de Judá somos nós hoje. É tremenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela não fica preso a tempo. A palavra de Deus não sai de moda. E Deus falou muito forte sobre esta palavra. Nós precisamos ouvir com atenção o que o Espírito quer nos ensinar e nos falar. Nós somos hoje o povo de Judá. E esse povo de Judá era um povo que conhecia o Senhor como nós conhecemos. Era um povo que tinha experimentado coisas tremendas. Era um povo que tinha visto Deus agir, tinha visto Deus fazer coisas tremendas. Eles tinham sido libertos do cativeiro, libertos do Egito. Era um povo que conhecia o Senhor Jesus. Mas era um povo assim como nós, que de tempos em tempos dá uma esfriada, dá uma distanciada, dá um tempo. Já viu crente que dá tempo? Estou dando um tempo. Eu nunca vi isso. Estou dando um tempo. De tempos em tempos nós precisamos que o Senhor nos traga de volta. De tempos em tempos nós precisamos que o Senhor nos chame. Quando eu estava meditando nessa palavra, quem me conhece um pouco mais, está acostumado comigo, sabe que Deus fala comigo de jeito muito simples, muito simples. Então, Deus me fez lembrar da minha infância, que eu passei praticamente a minha infância inteira passando férias na praia. Amava ir para a praia com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E eu amava, não sei se todas as crianças, mas eu amava ficar lá na beiradinha da água, fazendo castelo, brincando e tal. E aí, como toda mãe e todo pai, né? Quem é mãe e pai aqui sabe, minha mãe falava, meu pai, olha, Jane, dava aquele sermão, né? A mamãe está aqui, o papai está aqui. Está vendo o guarda-sol? Tô. O guarda-sol era listado, colorido. Então, você vai andando até a beirada da água e você fica nessa mesma direção. Tudo bem? Tá. Você entendeu, Jane? Claro. Cuidado, porque sem perceber você começa a andar e daqui a pouco vai estar em outra praia. Mãe, eu vou ficar lá sentada, não confia. Então, presta atenção, tem o guarda-sol listado.
Que depois eu fui descobrir que a praia inteira tem guarda-sol listado. Mas tudo bem. Guarda-sol listado, tá vendo um prédio aqui, assim, que, né? Toda a praia tem prédio. Mas eu estou super confiante. Guarda-sol listado é só ir em linha reta, certo? Aí eu ia. E ele, o meu pai e a minha mãe, não tiravam os olhos de mim. E eu, nos primeiros minutos, pensando, guarda-sol listado. Aí eu olhava, guarda-sol listado. Guarda-sol listado. Guarda-sol listado. Gente, imagina se perder na praia, naquele povo todo, né? E aí, estou brincando, e brinque, vem a água, acaba a água do baldinho, vai lá pegar água no baldinho e volta. Guarda-sol listado. Guarda-sol listado aqui, guarda-sol listado. E brinca, que brinca, que brinca. Quando vê aquela água, vou buscar mais água e vai. Depois de um tempo, e minha mãe lá e meu pai olhando. Na hora de voltar, cadê o guarda-sol listado? Que eu não sei o que acontece ali, você perde totalmente a referência, não sei se todo mundo é igual, todos os pais são iguais, as mães são iguais, todo mundo tem o mesmo biquíni, eu não sei o que é. Só sei que quando eu me dei conta, eu estava perdida, eu me perdi muitas vezes. Porque todo mundo tinha o mesmo guarda-sol. E sem perceber, teve uma vez que eu fui parar em outra praia, para vocês terem uma noção. E eu não percebi, eu ia andando, eu ia brincando, e aí daqui a pouco vinha a minha mãe e meu pai e falavam, olha como você está longe. Estava aqui, né? Lá na outra praia. Jane, sabe onde está o nosso guarda-sol listado? Não. Aí ela andava muito tempo comigo, muito tempo, até me pôr de novo na direção. Olha aqui onde está, nós estamos aqui. E Deus me mostrou que nós somos assim. A gente combina com Deus que o guarda-sol listado, a gente não vai tirar o olho dele. Não é assim? Senhor, estou firme, confia, ó, tá tudo bem. Estou indo no culto, ó, esse mês eu nem faltei. Estou lá, ó. Estou ouvindo. Aí a gente vai brincando, a gente vai se distraindo, vai fazendo coisas boas até. E você nem tem um entendimento que está desobedecendo, afinal de contas, você está ali na mesma direção que você, né? Agora, o maravilhoso é o olhar do Pai, que está sempre em você, e te encontra mesmo na outra praia, e te traz de volta, te põe no prumo de novo e fala, é aqui, fica aqui. É isso que estava acontecendo com o povo de Judá. Aqui o profeta disse que eles estavam cometendo 2 males. Leia lá comigo. Leia comigo. Porque o povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. 2 males o povo de Judá havia cometido. O deixaram. Se o deixaram, é porque uma vez estavam com ele. E cavaram cisternas. Cisternas são buracos. Naquela época, só havia 2 maneiras de você conseguir água. Ou indo até os mananciais, até as fontes, ou cavando cisternas, que são buracos, né, no chão, e depender da água da chuva, ou indo buscar lá longe, no manancial, e pôr a água nesse buraco. Só havia essas 2 opções, não tinha água encanada como a gente tem hoje, não tinha água no mercado, não tinha purificador Europa, não tinha isso. Só que os mananciais eram longe. Então, aqui está dizendo que ao invés deles irem até o manancial de águas, que era o Senhor, num dado momento eles resolveram cavar cisternas. E rotas significa rachada. Rachada. O que acontece com a água quando você põe num buraco rachado?
Hã? A água vai embora. Dava um trabalhão construir cisterna. E mais trabalho ainda era fazer com que aquela água ficasse ali. Porque não ficava. Por que Deus está falando aqui sobre água, manancial, sobre cisterna? Ele é a fonte das águas. Cisterna só deposita a água ali. Deus, a fonte de todas as águas, o manancial, ali em Apocalipse, é lindo quando descreve as águas que fluem do trono. As águas que vêm de Deus não se esgotam nunca. Mas o povo, num dado momento, preferiu, ao invés de estar indo lá longe buscar a água, cavar uns buraquinhos mais perto. Essas cisternas na nossa vida fala de tentativas humanas de suprir aquilo que só Deus pode suprir. E como a gente falou no início, o povo não amanheceu longe de Deus assim, sabe? Acordou longe. A gente não acorda longe de Deus, acorda? A gente vai ficando longe aos poucos, não é? Como eu não saía do guarda-sol e ia correndo para outra praia. Eu ia aos pouquinhos e não percebia. As coisas não acabam do dia para a noite, elas vão acabando. E se não é o teu pai para te encontrar na outra praia, você não consegue voltar. E só quando você segura na mão dele e vai voltando, é que você percebe como você estava longe da fonte. As cisternas que a gente vai cavando, são coisas que a gente vai dando mais valor. A gente troca. A gente acaba idolatrando estas coisas que estão perto de nós. A gente vira religioso. Sabe o que é uma religiosidade? Deus me falou o que é religiosidade essa semana. Ser religioso, preste bem atenção, é fazer de conta que eu tenho um relacionamento com Deus, quando na verdade eu não tenho. Isso é ser religioso. Fazer de conta que eu estou buscando da fonte, mas na verdade estou buscando da cisterna. Quem bebe a água da cisterna continua com sede. É um cansaço tão grande. Quando você não busca o que você precisa na fonte, além de você viver com sede, você vive cansado. E aí você não entende por que está cansado. A água da cisterna é suja. Sabia que a água da chuva é suja? É suja. A água da cisterna é suja. E a gente nem se importa de beber água suja. E aí vai adoecendo e não sabe por quê. E quanto mais você tem sede, mais você cava outra cisterna. Você vai colocando coisas no lugar de Deus. Isso se chama idolatria. Aí você diz assim, não, idolatria é você ficar na frente de uma imagem de gesso. Isso é idolatria também. Mas tudo o que você coloca superior a Deus, tudo é idolatria. Se você substitui o manancial por alguma coisa, seja por comodismo, seja por tradição familiar. Aí eu faço, sabe, porque a minha mãe fazia. A mãe até já morreu, e mesmo que estivesse viva.
Vlad, coloca aquele texto de Marcos, acho que é 7, que fala 7:9, 7:19. Isso. Só que eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque tem uma palavra muito melhor. Quer ver? 7:9. Olha o que diz aqui. Jeitosamente rejeitam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Jeitosamente, sem que ninguém perceba, eu faço o que os homens mandam e não faço o que Deus manda. Jeitosamente, sutilmente, eu cavo uma cisterninha aqui. Não estou idolatrando. Se é o lugar onde eu pego água e não estou mais indo até a fonte, está errado. As cisternas falam do nosso coração. O homem, ele, desde o início, ele resolve não ir até a fonte. Volte lá no livro de Gênesis, não precisa nem abrir. Adão e Eva. Adão tinha plena comunhão com Deus, não era? Deus o visitava todos os dias. Ele tinha tudo. Ele tinha a fonte, a própria fonte ali, à disposição dele. Desde o início, o homem diz, o pecado não foi por acidente. O pecado foi deliberado. O negócio foi pensado. O negócio foi decidido. Eu não quero ir mais até você, Deus. Eu vou andar por si. Eu não quero mais ir todo dia até o manancial. Foi isso que o homem fez quando ele desobedece a Deus. E a Bíblia diz que o homem ali se tornou inimigo de Deus. E todos nós nascemos debaixo deste pecado. Até aquele bebezinho lindo, olha lá, tem um bebezinho ali, tinha outro aqui. Sabe aqueles bebezinhos lindos, gente? Sabe, né? Sabia que eles nascem em pecado? Eles não são puros. Ai, a criança é tão pura. Mentira. A Bíblia não diz que criança é pura. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Ele pode ser bonitinho, puro não é. Alguém ensina a criança a desobedecer aqui? Você já ensinou teu filho a desobedecer? E por que ele vai lá e desobedece sem ensinar? Porque dentro dele tem a natureza corrompida do homem. Por isso que o povo de Judá, por isso que nós, o tempo todo Deus tem que chamar a gente de volta, porque a gente só quer o quê? Andar sozinho. O tempo todo a gente está falando, eu vou fazer do meu jeito, eu vou andar por si. Eu vou procurar uma religião que fala coisa mais legal. Eu vou procurar uma coisa que seja menos radical. O homem, o tempo todo, quer ser independente. O tempo todo. E dentro de nós, analisa aí o teu coração. Tem um negócio, não tem? Um negócio? Essa natureza pecaminosa. Você quer fazer o bem e faz o mal. Todos nós precisamos desesperadamente de ir até a fonte, saciar nossa sede em Deus. E nós temos que nos arrepender da nossa independência, da nossa rebelião. Fora de Deus não tem nada. Fora do manancial você morre de sede. Essas cisternas são os nossos pecados.
Por que é pecado? Porque toda vez que eu não busco em Deus o que só Ele pode me dar, eu erro o alvo. E eu vou escolher outra coisa para me satisfazer. E cá entre nós, a nossa alma não se satisfaz nunca, não é? Ou coisa que essa alma que não satisfaz nunca. A tua alma fica satisfeita? Não, né? Satisfaz, aí você dorme. Quando acorda, tá de novo ela. Ou coisinha. E aí é pecado atrás de pecado. É pecado atrás de pecado. Quanto mais peca, mais quer pecar. Porque não satisfaz. Todos nós precisamos que alguém sacie a nossa sede. Nós temos sede. O problema é que a gente está saciando no lugar errado. A gente sacia a nossa sede com tanta coisa. E você sabe. O pecado, na hora, tem a ilusão de estar te satisfazendo. Só ali na hora. E é bem rápido. Porque quando passa, vem a sede de novo. Se você anda com sede, alguma coisa está errada. Porque quem bebe da água do manancial não tem mais sede. Abra lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Vai falar da mulher samaritana, que é um texto muito conhecido. Ao meio-dia, ali em Sicar, no deserto, ao meio-dia Jesus está ali num poço. Meio-dia era o pior momento do sol. E era a hora que essa mulher resolveu ir buscar água, porque ela não podia ser vista, ela nem podia sair na rua. E você vai ver aí no texto que quando esta mulher chega com seus cântaros ali naquele poço, ela estava tão focada na necessidade dela, que era qual? Pegar água, que ela não se dá conta que tinha um homem ali, que dirá Jesus. E quando ela começa a pegar água, depois você lê o texto todo aí na sua casa, Jesus interrompe e diz para ela: me dá desta água. Ela se assusta, de imediato diz que ele não poderia nem estar conversando com ela. Olha o que diz aqui, quer ver? Versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 9, então lhe disse a mulher, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Disse Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me esta água. Ela chegou ali tão necessitada, que não percebeu que Jesus estava no poço. Às vezes a gente está tão focado na nossa necessidade, a gente entra e sai do culto só focado na nossa necessidade. E você não vê que ele está aqui no púlpito sentado. Você está focado em pegar água.
O teu negócio é a água, é a cisterna. Entende? A água, você está focado na água, está focado na bênção, está focado no milagre. Agora, naquele que dá, naquele que é. Não, eu estou com sede. Espera aí, vamos combinar. Eu vou no culto porque eu estou com sede. Eu pego água e vou embora. Até vir à igreja pode se tornar uma cisterna. Porque você depende disso. Pensa que amanhã vai ter água? Não. Amanhã você tem que buscar água. Terça tem que buscar água? Tem. Quarta tem que buscar água? Tem. Você está tão focado no milagre, naquilo que você quer, naquilo que você precisa, no emprego, que você vem, busca água e vai embora. Jesus está lá, sentado no poço, e você não vê. Quando essa mulher começa a entender que ela não precisa mais ficar voltando todo dia lá para pegar água, porque ele diz para ela, eu tenho uma água diferente. Uma água que não vai mais você ter sede. E aí ela diz, eu quero. Sabe o que Jesus fala para ela? É tremendo isso. Você quer? Tá bom. Você quer? Ok. Você quer ter água? Você quer ter uma experiência? Ok, então agora vamos conversar sério. Vai lá e chama teu marido. Não tenho marido. Porque tem 5, né? E o outro nem é marido. Jesus está falando o que para essa mulher? Você quer água viva? Tá bom, me dá o teu coração primeiro. Dá. Não quer dar o coração? Vai continuar com sede. Quer parar de ter sede? Me dá teu coração. Se Deus tiver acesso ao teu coração, Ele ganha o mundo. Ele está falando para aquela mulher, me dá a chave do quartinho da bagunça. Ó, todo mundo tem o quartinho da bagunça. Tem ou não tem? Aquele lugar que você não sabe o que faz com as coisas, aquele lugar que você fala que vai arrumar depois. Eu tenho um horror de quartinho da bagunça. Aquele negócio que não dá nem fica, não vai nem volta, aquela confusão. É roupa que você nunca usou e nunca vai usar, mas você nunca tem tempo de mexer. Imagina o teu coração aí, que tem o quartinho da bagunça dentro de você. Tem. É que quando você vem para o culto, você vem tão maravilhosa, tão, né? O povo vem bonito, se arruma. Nunca que vai ter quartinho da bagunça. Pessoa, o cabelo nem mexe assim, né? Tudo bonito. Aí Jesus fala, eu tenho uma água que vai te satisfazer. Gente, essa mulher tinha tanta sede que ela trocava de marido todo dia. Sabe por que as pessoas trocam de marido? Porque elas têm sede. E elas ficam achando que mudar de marido vai resolver. E elas não entendem que elas têm que ir à fonte, que é o manancial. Vai lá resolver o problema do teu casamento, não é trocar de casamento. Vai lá na fonte orar pelo teu marido, pela tua mulher, para ver se não funciona. Mas é tanta sede, é tanta coisa que sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. E entra num site, sai e vai para outro site, vai para outro site, e não satisfaz, daqui a pouco tem que ser um pior do que aquele que você está vendo. Pecado é assim. É igual quem se droga. Você é 10 gramas, amanhã eu não quero 10 gramas, eu quero 20. Daqui a pouco eu não quero mais 20, eu quero 50. Daqui a pouco eu não pode ser mais essa droga, tem que ser outra. É assim a nossa alma. A gente tem sede, aí a gente vai mudando de pessoas, a gente vai mudando de casa, a gente vai mudando de carro, a gente vai mudando de igreja. A gente vai mudando de pastor, porque você tem sede. E a tua sede é de Deus. Se é de Deus, só resolve nele. E a gente fica cavando cisterna. Você acha que o que você precisa é de dinheiro. Não, você precisa é de Deus. Vai ter dinheiro sem Deus para você ver o que acontece. Vai.
Vai ter poder nas mãos sem Deus, para você ver. Porque o homem é corrupto. Nós nascemos com a natureza de querer estar contra Deus. Você pode dizer assim, gente, como uma pessoa pode decidir que não quer Deus? Nós fazemos isso o tempo todo. Estou errada? Mas são nas pequenas coisas. Você vai cedendo aqui, cede um pouquinho ali, deixa o teu filho fazer um negócio, que tenha só uma coisinha. Falava a palavra de Deus para o teu filho todo dia, agora é só uma vez por semana. Agora nem uma vez por semana. Que se ele tiver que aprender, aprende lá na igreja. Vai cedendo aqui, vai cedendo ali. Aí aquilo que era pecado no início, agora não é mais. Se você está fazendo alguma coisa que antes você achava muito grave, e você continua fazendo, mas agora não é tão grave, tem um problema muito sério aí. Problema muito sério. Quando você está próximo de Deus, o pecado é pecado. Vai ficando longe de Deus? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Nem veio, mas todo mundo faz. E a gente precisa do Espírito Santo para mostrar quanto a gente se distanciou do manancial. Essa mulher aqui estava com sede. Quando ela teve esse encontro com Jesus, depois você vai ler nos próximos versículos. Quando ela reconhece e fala, estou vendo que você sabe o que está falando. Porque de fato você acabou de dizer o que está no meu coração. Eu tive esse tanto de marido mesmo. A Bíblia diz que essa mulher saiu correndo para falar na cidade o que tinha acabado de acontecer com ela. O que tinha acabado de acontecer? Ela encontrou uma fonte que ela não ia ter mais sede. E a Bíblia diz que ela largou o cântaro lá. Pode ler na tua Bíblia. Ela deixou lá o balde. Ela não foi buscar água? Não foi? Largou, nem pensou mais no balde. Sabe por quê? Ela encontrou outra água. Você chega aqui com uma necessidade, chega com o teu balde. Tem gente que chega com tanto balde que não dá nem para sentar. Né? Porque nós somos assim, nós temos muitas necessidades. E aí Deus fala, larga os balde. Nem precisava ter trazido. Você acha que Jesus precisa de balde? Jesus precisa de balde para pôr água? E você lá, trazendo os balde. Até briga com o irmão, que você precisa de 3 cadeiras para pôr os balde. Enche de balde aqui. Jesus é a fonte, eu não preciso me aproximar dele com um balde. A única coisa que eu preciso fazer quando me aproximo dele é dar a chave do meu coração, do lugar secreto, que é bem horrível. Todo mundo tem lugar horrível. Quer dessa água? Me dá teu coração. Quer dessa água? Você não vai ter mais sede, não vai precisar mais arrumar outro marido. Abra no livro de Marcos. No capítulo 1, no versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Repete comigo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependei-vos está no presente contínuo na língua grega. O que significa? Se arrepender continuamente. Se eu perguntar para você, você um dia entendeu a obra da cruz, levantou a tua mão, veio aqui à frente, fez uma oração, aceitou Jesus? Você se arrependeu um dia? Eu me arrependi há 24 anos atrás. Só que esse versículo está dizendo assim, a evidência de que um dia, de fato, eu me arrependi,
é que eu continue me arrependendo. Você quer saber se você teve de fato um encontro com Deus? Se você teve de fato um encontro com Deus, você continua encontrando com Ele. Porque não tem isso de ter encontrado há 24 anos e parou de encontrar. Ou se arrependeu uma vez e não se arrependeu nunca mais. Aqui a palavra está dizendo para a gente se arrepender o tempo todo. Me arrepender de querer fazer do meu jeito. Me arrepender do meu comodismo. Me arrepender das coisas que eu acho. Me arrepender de fazer de Jesus um acessório gospel. Está na moda o gospel. Tudo é gospel, pecado gospel. Sabe que tem pecado gospel? Daqui a pouco eu vou inventar inferno gospel. Porque tudo é gospel. Parece que você põe a palavra gospel, pode fazer, entendeu? A balada, gospel. A boate, gospel. Não sei o quê, gospel. Pode ver. O que tem de coisa gospel, não sei de onde que vem isso. Aí a gente parece que veste um acessório como se Jesus fosse um brinco. E eu ponho quando combina com aquela roupa. Tem hora que não combina. E Jesus não é um acessório. Jesus é a minha vida. Jesus é tudo. Não é tudo que eu preciso, é tudo que eu tenho. Eu tenho que me arrepender todo dia. Porque se deixar, eu quero andar do meu jeito. É só aprender um pouquinho que quer andar sozinha. Pode ver, criança é assim. Já sei atravessar a rua, não precisa dar mão. Eu já sei, não precisa falar de novo. É só a gente ir conhecendo que a gente acha que pode andar sozinho. Quem anda sozinho morre de sede. Quem anda com Jesus tem a sede saciada. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é esse Evangelho? Esse Evangelho fala de um homem pecador, que sou eu e você, de como somos miseráveis. A palavra de Deus fala que a gente é miserável, inimigo de Deus. Enquanto você não entende o quanto você é necessitado, você não dá valor para aquele que chega como Salvador. Porque Jesus vai te salvar de quê? O Evangelho fala de um homem que está perdido, nós. E aqui está falando de um Evangelho que eu tenho que viver, não é só naquele dia que eu aceitei Jesus. O Evangelho é para a vida toda. O Evangelho fala de um Deus que entregou o seu Filho, que colocou toda a ira dele sobre este filho, porque a ira viria sobre mim. E ao invés da ira vir sobre mim, a graça dele veio sobre mim. Fala de um Evangelho, de um homem que decide andar sem Deus. E fala de um Deus que decide não andar sem o homem, porque criou o homem para si. Você veio de Deus, só faz sentido viver para Ele. Não faz sentido cavar cisterna. Você não foi feito para cavar cisterna, você foi feito para viver para Ele. Você vai ler na tua Bíblia que o homem foi criado para a glória de Deus, não é assim? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? O que é? Pensa. Viver para a glória de Deus é em todo tempo eu me satisfazer nele. O meu contentamento vem dele. Por isso que diz que na presença dele há plenitude de alegria, há delícias perpétuas na presença de Deus. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. É por isso. Porque teve gente que experimentou isso.
viver na presença de Deus, quanto mais eu me satisfaço em Deus, mais Deus é glorificado em mim. Quer glorificar Deus? Se satisfaça em Deus. Em Deus. Em Deus. Nele. Nele as coisas não passam. Fora dele tudo passa, tudo acaba. As pessoas morrem. As coisas mudam. As guerras vêm. Nele as coisas são eternas. Você só vai encontrar um tipo de água para matar a tua sede nele. Mesmo dentro da igreja, a gente tem cavado cisternas. O meu contentamento está nele. O meu contentamento não está se ele me dá ou não dá as coisas. Se ele vai encher o meu balde quando eu chegar ou não. A minha alegria está no Deus da minha salvação. Você só se alegra no Deus da salvação quando você sabe de onde você veio. Quando você entende quanto perdido você estava. E aí você entende que a ira de Deus não te consumiu, mas veio a graça dele sobre a tua vida. Por isso que fala, eu me alegro no Deus da minha salvação. E não nas coisas. Aonde está o nosso coração? Idolatria não é coisa do mundo. Idolatria muitas vezes está na nossa casa, no nosso coração. Tudo aquilo que eu coloco valor acima de Deus, eu estou substituindo Deus. Outro dia eu falei para uma pessoa, ela achou até... A gente está ministrando uma pessoa da minha família, eu e o Edu. E a gente falou para ela que Deus é ciumento. E ela achou estranho. Que o Espírito Santo é ciumento. Deus não te divide com nada e ninguém. 2 males cometeu o meu povo. Me deixaram. E cavaram cisternas rotas. Deus criou o homem para si. O pecado é a minha tentativa humana de me satisfazer fora de Deus. Vocês estão entendendo? Toda vez que eu me satisfaço fora de Deus, e tem coisa para todos os gostos, não tem? Ou se tem. Na internet, então, você encontra coisa de todo tipo para te satisfazer. Toda vez, quando você não souber se está pecando ou não, toda vez que você que a tua alma ficar satisfeita com algo que está fora de Deus, pecado. E chega a ser insano pensar que o homem, sabendo para onde tem que ir, sabendo onde tem água, resolve passar uma vida passando sede. Não é loucura isso? Mas pensa, Adão, na frente de Deus, todo dia, sabia o que ia acontecer se ele desobedecesse, sabia qual era a consequência, era a morte, ele sabia. Ele tinha experiência com Deus. E ele disse, eu não te quero, eu vou viver para a minha glória, não vou viver para a sua glória. Foi o mesmo que Satanás fez. Lúcifer, no céu, antes de ter caído, entregava a honra, o louvor e a glória para Deus, o tempo todo. Um belo dia,
que eu tenho que dar tudo para Ele? Por que só Ele? Por que todo dia é Ele? Por que esse negócio que só Ele, só Ele, só Ele? E foi encontrada iniquidade. E Deus não pôde aceitar aquilo. Tirou ele da sua presença. Tem um outro texto na palavra que diz que por causa da iniquidade que está se multiplicando no meio dos homens, o amor está se esfriando. E a tendência é se esfriar cada vez mais. Quanto mais você fica longe, mais vai esfriando, mais vai esfriando, mais vai esfriando. E nós precisamos desse Espírito de Deus que vai lá buscar a gente na outra praia. Que vai buscar, às vezes, tem gente que está lá no fundo da água, que já não, onde não tem mais pé, está quase se afogando. E o Espírito de Deus vai lá te buscar e te traz. Fala, você não vai sobreviver longe de mim. Você está esfriando. Sabe o que a pessoa fria? É quando, como eu falei para vocês do pecado. Quando o pecado nem é mais tão pecado. Aí você justifica pecar, porque a gente sempre tem uma justificativa para fazer a cisterna, sempre. Eu fui atrás de uma amante, porque... Vocês me perdoem aqui, tá? Falar isso, mas eu preciso falar. Eu vou atrás de uma amante, porque se eu não tenho em casa, eu tenho que arrumar na rua. Vai orar. Vai orar. Vai buscar na rua porque não tem em casa, como é que é? Vai lá orar. Vai lá jejuar. Vai lá colocar a tua vida diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, para ver se as coisas não são transformadas. Justificativa para pecar? Eu vou porque não tem. Então vai orar para ter. Vai orar. Mas eu não sinto mais. Ora para sentir. Eu vou na igreja, não sinto mais nada. Vai, jejua. Peça ajuda. Eu estou tão frio que eu não consigo mais ir. Clame. Se você chegar no poço para pegar água, e pedir uma água que você não vai ter mais sede, Jesus está sempre ali no poço. Está sempre. Não tinha ninguém na rua meio-dia. 50 graus na sombra fazia naquele momento. Mas Jesus está sempre lá. Sempre lá. E toda vez que você sai para pecar, Ele diz, me dá teu coração. É que hoje eu não estou sentindo, sabe, Deus? É a despedida. Vocês sabem que as pessoas que são dependentes químicas, quando elas sabem que elas vão ser internadas, e normalmente elas fazem a despedida, porque sabem que vai internar. É quando acontecem as overdoses. Porque elas precisam despedir do pecado. Despedir daquilo. E nessa de despedida, você pode morrer. Não, eu vou lá hoje na casa do fulano, é só para despedir. Vai? E se você não voltar? E se Jesus voltar na hora? Na hora que você dá aquele clique na internet que você não tinha que dar? Só mais uma vez, pode te custar a vida. Ao invés de você dar um clique, vai orar. Vai orar. Vai orar. Vai buscar a fonte. Lá tem tudo, 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 tudo. Enquanto não formos no lugar certo, vamos continuar sedentos. O mais triste é que dentro da igreja, tem mais gente sedenta do que fora. Tem mais gente oprimida do que fora. Por quê?
Por quê? Será que eu estou buscando na fonte? Porque tem um preço para se pagar para ir até a fonte, viu? Tem um preço. Desse negócio que eu tenho pensado, dessa coisa do gospel, né? Do acessório gospel. Essa semana eu li uma coisa interessante, que dizia assim, que a porta do céu não passou por reforma, ela continua estreita. Mas o povo age como se não tivesse mais nem porta. Entendeu? Porque é o gospel. O gospel. Todo mundo é gospel. Não é nem mais cristão que fala, é gospel. A porta do céu continua estreita. E ela vai ficar sempre estreita. Significa que ou eu tenho Cristo, ou eu não tenho nada. Dentro da igreja. Ou eu tenho Cristo, ou eu não tenho nada. Ou eu estou na fonte, ou eu estou perdido. E me perdoem a sinceridade. Me perdoem. Mas vamos parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa. Vamos orar. Vamos buscar. Está triste, vai até a fonte. Está desanimado, vai até a fonte. Está doente, vai até a fonte. Terminou o casamento, vai até a fonte. Vai começar um casamento, vai na fonte. É só lá que tem o que você precisa. O meu contentamento, a minha alegria, a minha satisfação vem do Senhor. Cuidado. Cuidado. Porque tem muito guarda-chuva colorido por aí. Muito guarda-sol listado. E aí você se perde. Mesmo estando vindo no culto. Tem tanta coisa que parece de Deus e não é. Tem tanta coisa que parece boa e que não é. Tem tanta coisa que parece que não faz mal para você e está fazendo. Tem tanta coisa que você vê e que está te fazendo mal e que você não percebe. Mas quando você estiver na presença de Deus, e quanto mais você gastar tempo orando na presença de Deus, você vai ficar sensível. Você vai olhar e já vai saber, tem cheiro de Deus ou não tem cheiro de Deus. Você já vai saber. Se você ficar longe, todo mundo é igual. Mas quando você chegar perto, só o teu Deus é santo. Longe dele parece tudo normal. O teu coração parece assim, gente, eu não sei nem porque eu estou ouvindo essa palavra, porque está tudo tão em ordem na minha vida. Aí quando você chega diante de Deus, que ele tem uma super lupa, ou sei lá o quê, uma sonda, um espelho. E aí ele fala, olha como está, Jane. Olha as tuas motivações. Olha as tuas desculpas. Olha o que você está fazendo. Você está me trocando. Imagina, Deus, não estou te trocando, tá? Só na presença dele que eu percebo o quanto ele é santo e o quanto eu sou pecadora. É por isso que eu me alegro. Sabe por que eu me alegro? Porque ele me resgatou. Eu me alegro porque quando ele fala as coisas horríveis sobre mim, eu chego perto dele e vejo como ele é santo, eu me alegro, porque eu posso estar na presença dele, porque ele não me expulsa da presença dele. A única coisa que ele pede é, me dá a tua vida. Dá-me o teu coração. A gente não pode dar como certo a nossa ida para o céu, viu? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente anda como se tivesse tudo já certo. Todo dia eu me arrependo. Todo dia eu entrego meu coração. Todo dia, sonda-me, ó Deus, vê se há algum caminho mau. Guia-me pelo teu caminho eterno, Senhor. Na hora que o Senhor voltar, eu tenho que estar com a lâmpada cheia. Misericórdia, se o Senhor voltar e eu estiver naquele lugar. Misericórdia.
Eu não quero estar frio quando o Senhor voltar. E a palavra diz que muitos estarão frios. Muitos. O arrepender é, volta. Volta. Como meu pai fazia comigo, me pegava lá e fazia, vamos para lá, volta. É lá que a gente estava, Jane, é lá. E eu falava, gente, mas parecia aqui. Não, é lá. Aí vai, andando. E eu ficava cansada que só. Meu Deus, mas não é possível que eu andei tanto. Andou. Glória a Deus que a gente tem um Pai que nos busca. E o Espírito de Deus que mostra que a gente está longe. Em algum nível você está longe. Em algum nível você pode se aproximar mais. E o que Deus pede para nós hoje é, volta. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta, 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 volta a orar. Volta a ter alegria nos cultos, volta a ter fé, volta a ter prazer na minha presença. Tem gente que tem mais prazer no jogo de futebol do que na igreja. Me perdoem, mas é verdade. Está errado se alegrar com o time de futebol? É óbvio que não. É óbvio que não está errado você se alegrar com coisas. Não está. O problema é quando eu não me alegro em Cristo. Porque aí quando meu time perde, eu fico triste. Não é assim? Agora, se eu estou em Cristo, a alegria do Senhor é minha força. Eu choro de noite, a alegria vem pela manhã. Mesma situação continuando a mesma. Nós precisamos descobrir esse lugar em Deus, onde tem saciedade, tem alegria, tem paz. Tudo o que você precisa está nele. Pare de procurar nas pessoas. A hora que você parar de procurar nas pessoas e procurar no lugar certo, vá no manancial. Deus é o manancial de águas vivas. Deus é o manancial de águas vivas. Ele tem água para saciar a nossa alma. Em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse